Em uma casa isolada, um segredo adormecido esperava para ser descoberto. Um toque inesperado fez um homem poderoso perder o controle da própria razão. O silêncio de uma vida inteira foi quebrado por um desejo impossível de conter. Mas a verdade escondida no passado poderia transformar paixão em tragédia. Antes de conhecer esse relato arrebatador, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de amor, mistério e redenção. Desde que a memória lhe permitia, o mundo de Aurora era um sussurro, um eco distante de uma vida que nunca pôde ser sua. Criada sob o jugo implacável de um pai que era mais um inquisidor do que um progenitor, sua infância foi um campo minado de proibições. Ele, um líder religioso de uma pequena e fechada comunidade, transformara o lar em um santuário de regras e penitências, onde a menor faísca de individualidade era prontamente sufocada. Roupas que marcassem o corpo, pecado. Amizades fora dos muros de casa, tentação. Risadas em público, vaidade. Cada desejo, cada anseio juvenil era condenado como uma mancha na alma. Aurora aprendeu cedo que a liberdade era uma ilusão perigosa e que sonhar era uma afronta aos desígnios divinos. Sua mãe, uma figura etérea e apagada, movia-se pela casa como uma sombra, incapaz de oferecer um abraço, uma palavra de consolo ou mesmo um olhar de defesa. Ela era apenas mais uma prisioneira silenciosa, e Aurora, a filha, cresceu com a certeza de que o mundo lá fora era um abismo de perigo e que desejar era, acima de tudo, errado. Aos 27 anos, seu corpo ainda era um templo intocado, não por escolha, mas porque jamais lhe foi permitido viver. A monotonia opressiva foi quebrada de forma abrupta e brutal. O pai, em um de seus sermões mais inflamados sobre a pureza e a danação eterna, desabou no púlpito. Um ataque fulminante, diziam. Para Aurora, não houve luto, apenas um vazio estranho e uma sensação de vertigem. O silêncio que se seguiu à sua partida não era o alívio que ela secretamente esperava, mas um prenúncio de uma tempestade ainda maior. A morte do patriarca não trouxe apenas a ausência de sua voz trovejante, mas revelou uma verdade cruel e inesperada. A miséria financeira em que viviam. A casa, que antes parecia uma fortaleza inabalável de princípios, agora era apenas um amontoado de dívidas, prestes a ser engolida por credores famintos. A mãe, já frágil, desabou de vez, tornando-se uma criança grande, dependente de cada gesto e cuidado de Aurora. O desespero apertou o peito da jovem como um torniquete. O que fazer? Como salvar o pouco que restava de sua família, de seu lar? Foi em meio a essa angústia que seus olhos quase por acaso pousaram em um anúncio de jornal. As letras miúdas pareciam gritar uma promessa. Procura-se cuidadora em tempo integral para paciente recluso, propriedade isolada na serra, pagamento muito acima da média. O coração de Aurora deu um salto. Aquela era a chance, a única, de resgatar o que o destino parecia determinado a roubar. O medo do desconhecido, da vida fora dos muros que a aprisionaram por tanto tempo, era palpável. Mas a necessidade era ainda maior. Com a mão trêmula, ela ligou para o número indicado, sua voz quase um sussurro. E mesmo com o receio corroendo-lhe a alma, Aurora aceitou. Aquele emprego não era apenas um trabalho, era a porta para um futuro incerto, mas talvez a única esperança de liberdade que ela jamais ousara sonhar. A viagem até a serra foi longa e silenciosa, pontuada apenas pelo ranger do táxi e pela paisagem que se transformava de campos abertos em densas florestas de eucaliptos. Cada curva da estrada de terra parecia afastar Aurora ainda mais do mundo que conhecia e, ao mesmo tempo, aproximá-la de um destino incerto. O ar rarefeito da montanha trazia um cheiro de pinho e terra molhada, um frescor que nunca sentira antes. Quando o carro finalmente parou, uma mansão imponente surgiu à sua frente, quase engolida pela vegetação exuberante. Era uma construção antiga, de pedra escura e janelas altas, que parecia mais um castelo de contos de fadas sombrios do que um lar. Uma aura de mistério pairava sobre ela, como se cada tijolo guardasse segredos há muito esquecidos. A governanta, uma mulher de feições severas e cabelos presos em um coque apertado, esperava-a na porta. Seu olhar,
frio e inquisidor, fez Aurora sentir-se novamente sob o escrutínio paterno. "Bem-vinda, senhorita. Sou a senhora Elara", disse ela, sem um pingo de calor na voz. Os corredores da mansão eram vastos e silenciosos. O eco de seus próprios passos parecia uma invasão. Portas de madeira escura, muitas delas trancadas, alinhavam-se pelas paredes, e o ar pesado parecia respirar segredos. Em um canto da sala principal, um piano de cauda estava coberto por um lençol, como um fantasma adormecido. Aurora imaginou o som de suas notas, talvez lamentos em noites de vento. Finalmente, foi conduzida ao quarto do paciente. Ele estava sentado em uma poltrona de couro, de costas para a janela, imerso na penumbra. Alto, de ombros largos, com uma elegância que o isolamento não conseguira apagar. Seus cabelos escuros caíam sobre a testa e um livro, sempre fechado, repousava em seu colo. Quando ele ergueu o olhar, Aurora sentiu um arrepio. Os olhos, de um azul profundo, carregavam uma melancolia tão intensa que pareciam ter visto todas as tristezas do mundo. Era um olhar que não a avaliava, mas que parecia enxergar através dela, direto em sua alma. "Boa noite", ele disse, a voz grave e um tanto rouca. "Sou o senhor. Valério." A formalidade de seu tom era um muro, mas havia algo em seu olhar que a intrigava, uma solidão que espelhava a sua própria. A rotina começou ali, fria e distante, como um ritual sagrado. Ela levava as refeições, ele agradecia com um aceno polido, e ela se retirava, deixando-o entregue ao seu silêncio e aos seus livros. O ar entre eles era denso, impenetrável, mas Aurora já sentia que aquela casa e aquele homem guardavam muito mais do que aparentavam. Os primeiros dias na mansão dos eucaliptos transcorreram em uma rotina metódica e quase silenciosa. Aurora se movia pelos corredores como uma sombra, cumprindo suas tarefas com a precisão exigida pela senhora Elara, que parecia ter olhos em toda parte. Servia as refeições no quarto de Valério, arrumava seus aposentos e cuidava das poucas necessidades que ele expressava. A cada encontro, a formalidade era mantida. Ele, Valério, era um enigma. Raramente falava, e quando o fazia, eram frases curtas, educadas, mas sem qualquer abertura para um diálogo mais profundo. Seu livro, sempre o mesmo, permanecia intocado em seu colo, como um escudo contra o mundo exterior. Aurora, por sua vez, encontrava-se em um limbo estranho. Longe do olhar vigilante do pai e da passividade da mãe, ela sentia uma liberdade incipiente, quase assustadora. Pela primeira vez em sua vida não havia ninguém para julgar seus passos, seus pensamentos. Começou a observar-se no espelho com uma curiosidade nova. Seus cabelos, antes sempre presos em um coque apertado, foram soltos, caindo em ondas escuras sobre os ombros. As roupas simples que trouxera, antes meros invólucros, agora pareciam menos sufocantes. Ela se pegava olhando para si mesma, tentando decifrar a mulher que via, uma mulher que mal conhecia. Com o passar das semanas, o silêncio entre Aurora e Valério começou a mudar de textura. Pequenos gestos, olhares mais longos, indicavam uma sutil quebra na barreira invisível que os separava. Valério, antes tão recluso, demorava mais a desviar os olhos quando ela entrava no quarto. Às vezes fazia perguntas, inicialmente sobre o tempo ou sobre a refeição, mas depois, com uma hesitação quase imperceptível, sobre a vida dela. "De onde você vem, senhorita?" ele perguntou certa tarde, enquanto ela recolhia a bandeja. Aurora, surpresa, respondeu com poucas palavras, mas percebeu que ele a ouvia com uma atenção que ninguém jamais lhe dedicara. Em raras ocasiões, um sorriso fugaz despontava nos lábios de Valério, um vislumbre de uma leveza que parecia ter sido soterrada por anos de tristeza. Era um sorriso que não alcançava os olhos, mas que revelava uma beleza melancólica. Aurora, por sua vez, começou a observá-lo com uma curiosidade crescente. Ele não era apenas seu patrão, o paciente recluso. Era um homem quebrado, sim, mas ainda imponente, com uma aura de mistério que a atraía. Ela notava a forma como ele segurava o livro, como seus dedos traçavam as letras na capa, como se a história ali contida fosse um peso em sua alma. A solidão dele parecia ecoar a sua, e sem que percebesse,
Uma conexão silenciosa começava a se formar entre eles, um fio invisível tecido na quietude daquela mansão isolada. A cada dia, Aurora sentia que estava desvendando não apenas os segredos da casa, mas também os seus próprios. O tempo na mansão dos eucaliptos parecia ter sua própria cadência, alheia ao mundo exterior. As semanas se transformaram em meses, e a rotina, antes fria e distante, ganhou novas nuances. Valério, o milionário recluso, começou a deixar seu quarto com mais frequência, passeando pelos vastos corredores ou sentando-se na varanda, sempre com o livro em mãos, embora Aurora nunca o visse realmente lendo. Ela, por sua vez, sentia-se cada vez mais à vontade. A rigidez imposta por sua criação se desfazendo aos poucos. Os cabelos soltos, as roupas que antes pareciam ousadas, agora eram parte de sua nova identidade. Pela primeira vez, ela se olhava no espelho e via não a sombra de uma filha oprimida, mas uma mulher em formação, com uma beleza que começava a florescer. A senhora. Clara, a governanta, mantinha-se vigilante, mas sua presença parecia menos opressora. Aurora notava que a velha mulher observava a interação entre ela e Valério com uma curiosidade velada, às vezes com um suspiro quase inaudível. O silêncio da mansão era quebrado ocasionalmente por Valério, que agora fazia perguntas mais pessoais. "Você tem irmãos, Aurora?" Ele perguntou certa manhã enquanto tomava o café na sala de estar. Ela hesitou, depois contou sobre sua mãe, sobre a vida na pequena comunidade, sobre o peso da religião. Valério ouvia com uma intensidade que a fazia sentir-se vista, compreendida. Ele não a julgava, apenas ouvia, e isso era um bálsamo para sua alma. Aos poucos, Valério começou a compartilhar pequenos fragmentos de si mesmo. Falava sobre a beleza da serra, sobre a solidão que o cercava, sobre a arte que um dia o fascinara. Aurora percebia que, por trás da fachada de homem quebrado, havia uma alma sensível, aprisionada por alguma dor antiga. Ela se via cada vez mais atraída por aquele mistério, pela profundidade de seus olhos, que pareciam carregar histórias não contadas. Foi numa noite de tempestade, com o vento uivando lá fora e a chuva batendo furiosamente contra as janelas, que a barreira entre eles pareceu se romper de vez. Aurora, incapaz de dormir, ouviu um som estranho vindo da parte de trás da casa. Um rangido repetitivo, quase como um gemido. A curiosidade, uma emoção nova e poderosa, a impulsionou a investigar. Seguiu o som, pé ante pé, pelos corredores escuros, até chegar a uma porta discreta, quase escondida atrás de uma tapeçaria. A maçaneta estava fria em sua mão, e ela a girou com hesitação. A porta cedeu com um rangido suave, revelando um ateliê. O cheiro de tinta e terebintina preencheu o ar. Telas cobriam as paredes, algumas inacabadas, outras viradas para a parede. No centro, um cavalete com um quadro coberto por um pano. A curiosidade de Aurora era insuportável. Com as mãos trêmulas, ela puxou o pano, e o que viu a fez prender a respiração. Era um retrato, uma mulher. E ela era idêntica à Aurora, mas mais madura, com uma sensualidade que irradiava da tela, e um olhar ardente que parecia desafiar o mundo. Antes que pudesse processar a imagem, uma voz grave e surpresa ecoou atrás dela. "Aurora? O que faz aqui?" Valério estava parado na porta, os olhos arregalados, o rosto pálido. O segredo que ele guardava estava ali, exposto, e o silêncio da mansão parecia gritar a verdade. O ar no ateliê tornou-se denso, carregado de uma tensão quase palpável. Valério, pálido e visivelmente perturbado, parecia ter sido pego em flagrante. Aurora, com o coração batendo descompassadamente, não conseguia desviar os olhos do retrato. A semelhança era assustadora, quase um espelho de si mesma, mas com uma intensidade e uma vivacidade que ela ainda não possuía. A mulher na tela era livre, ousada, e seu olhar ardente parecia contar uma história de paixão e desafio. Eu ouvi um barulho." Aurora gaguejou, sentindo o rosto esquentar. Não sabia que havia um ateliê aqui. Valério fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças para enfrentar algo doloroso. Quando os abriu, a melancolia em seu olhar havia se aprofundado,
misturada a uma resignação. Ele caminhou lentamente até o cavalete, parando ao lado dela, e seus olhos fixaram-se no retrato com uma dor evidente. Ela era uma pintora, Valério começou, a voz baixa e rouca, como se cada palavra fosse um esforço. O nome dela era Lívia, e sim, ela era incrivelmente parecida com você, Aurora. Uma semelhança que sempre me assombrou. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E Aurora sentiu que estava prestes a ouvir uma história que mudaria tudo. Lívia era a mulher mais vibrante que já conheci. Livre, ousada, cheia de vida. Ela me ensinou a ver o mundo de outra forma, a sentir as cores, a viver sem amarras. Seus olhos se perderam no passado, e Aurora percebeu que ele não estava mais ali, mas revivendo cada momento. Nossa paixão foi proibida. Ele continuou, a voz quase um sussurro. Nossas famílias eram poderosas, influentes, e não aceitavam a união. Havia interesses, acordos, uma teia de obrigações que nos sufocava. Tentamos lutar, mas o mundo lá fora era cruel. Eles nos separaram, de forma brutal. Lívia desapareceu. Simplesmente sumiu. Deixou apenas as memórias e esses quadros. Valério estendeu a mão e tocou o rosto pintado de Lívia, um gesto de carinho e profunda saudade. Desde então, eu me refugiei aqui, nesta mansão. Tentei apagar a dor, mas ela me persegue. Ela me assombra em cada canto, em cada silêncio. E agora em você. A revelação caiu sobre Aurora como uma avalanche. A história de Valério era um espelho distorcido de sua própria vida, de uma paixão proibida, de famílias que controlavam destinos. Mas a semelhança com Lívia, aquilo era perturbador. Por que ela era tão parecida com uma mulher que Valério amara tão intensamente? A mente de Aurora girava, tentando conectar os pontos, mas a imagem da mulher no quadro, tão vibrante e livre, contrastava violentamente com a vida de repressão que ela havia levado. O ar entre eles, antes tenso, agora estava carregado de uma nova emoção, uma mistura de dor compartilhada e uma atração inexplicável. Valério, ao revelar parte de seu passado, havia derrubado um muro. E Aurora, ao ver a mulher no quadro, sentiu uma estranha conexão, como se parte de Lívia vivesse dentro dela. A noite de tempestade continuava lá fora, mas dentro do ateliê, uma tempestade de emoções havia acabado de começar. O silêncio que se seguiu à revelação de Valério foi preenchido apenas pelo som da chuva torrencial lá fora e pelo batimento acelerado do coração de Aurora. Ela sentia-se tonta, como se o chão tivesse sido puxado de debaixo de seus pés. A história de Lívia, a mulher no retrato, a paixão proibida, a separação brutal, tudo isso ecoava em sua mente, misturando-se à sua própria experiência de uma vida controlada e sem escolhas. Mas a semelhança entre ela e Lívia, aquilo era o que mais a perturbava. Era mais do que uma mera coincidência, era quase uma cópia. Valério, ainda com o olhar fixo no retrato, parecia perdido em suas memórias. Aurora o observava, percebendo a profundidade de sua dor. Havia algo nele que a atraía irresistivelmente, uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura imponente. Ela sentiu um impulso de estender a mão, de tocá-lo, de oferecer algum tipo de consolo, mas hesitou. A intimidade que se formava entre eles era nova e assustadora. Ela era sua esposa? Aurora perguntou, a voz quase um sussurro, quebrando o silêncio pesado. Valério balançou a cabeça lentamente, sem desviar os olhos da tela. Não, nunca chegamos a nos casar. Nossas famílias não permitiram, eles a levaram, eu nunca mais a vi. A amargura em sua voz era palpável. Eu a procurei por anos, Aurora. Contratei detetives, usei todos os meus recursos, mas ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. A história de Valério era um quebra-cabeça, e a peça que faltava era Lívia. Aurora sentiu uma pontada de compaixão por ele, por aquela dor que o consumia há tanto tempo, mas a semelhança entre elas continuava a martelar em sua mente. Seria possível que a ideia era tão absurda, tão improvável, que ela a afastou imediatamente, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Valério finalmente se virou para ela, e seus olhos azuis, antes perdidos na dor, agora a fitavam com uma intensidade que a fez prender a respiração.
Havia uma curiosidade neles, uma pergunta silenciosa. Você me lembra tanto ela, ele disse, a voz rouca. É quase como se ela tivesse voltado. Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele comentário, vindo de Valério, carregava um peso que ela não conseguia decifrar. Era um elogio, uma constatação, ou algo mais profundo e perturbador? Ela não sabia o que responder. O momento era carregado de uma eletricidade estranha, uma conexão que ia além das palavras. O ateliê, antes um lugar de segredos, agora parecia um portal para um passado que se recusava a morrer. Naquela noite, Aurora não conseguiu dormir. A imagem de Lívia, tão idêntica a ela, e a história de Valério se repetiam em sua mente. Ela sentia que estava no limiar de uma grande revelação, de algo que mudaria não apenas a vida de Valério, mas a dela também. A mansão dos eucaliptos, antes um refúgio, agora parecia um labirinto de mistérios, e ela, Aurora, estava prestes a se perder nele. A verdade, ela sabia, estava escondida em algum lugar, e a cada dia ela se sentia mais impelida a desvendá-la. Os dias que se seguiram à revelação no ateliê foram marcados por uma nova dinâmica entre Aurora e Valério. A barreira de formalidade que os separava havia sido quebrada, substituída por uma intimidade silenciosa e uma curiosidade mútua. Valério, antes tão recluso, agora passava mais tempo fora de seu quarto, e muitas vezes Aurora o encontrava no ateliê, absorto em seus pensamentos, observando o retrato de Lívia. Ela, por sua vez, sentia-se cada vez mais atraída por aquele espaço, pela aura de mistério e pela história que ele guardava. A senhora Elara, a governanta, parecia notar a mudança. Seus olhos, antes apenas inquisidores, agora carregavam um brilho de apreensão, ou talvez de conhecimento. Ela observava Aurora e Valério com uma intensidade que a jovem não conseguia decifrar. Havia algo em seu olhar que sugeria que ela sabia mais do que dizia, que era guardiã de segredos mais profundos daquela mansão. A semelhança entre Aurora e Lívia continuava a perturbá-la. Ela se pegava olhando para si mesma no espelho, tentando encontrar as diferenças, os detalhes que as separavam. Mas quanto mais olhava, mais a semelhança se tornava assustadora. Era como se estivesse olhando para uma versão mais antiga e experiente de si mesma. A ideia de que pudesse haver uma conexão de sangue, por mais improvável que parecesse, começou a se enraizar em sua mente. Uma tarde, enquanto Valério estava na varanda, Aurora decidiu explorar o ateliê sozinha. Queria examinar os outros quadros, talvez encontrar alguma pista, algum detalhe que pudesse desvendar o mistério de Lívia. As telas, algumas viradas para a parede, outras empoeiradas, revelavam paisagens, naturezas mortas e alguns esboços de rostos, todos com um estilo vibrante e cheio de vida. Ela se aproximou de uma pilha de caixas antigas em um canto, cobertas por um lençol. Com hesitação, removeu o pano, revelando uma série de objetos empoeirados. Pincéis secos, tubos de tinta vazios e uma caixa de madeira escura entalhada com desenhos florais. Ao abrir a caixa, Aurora encontrou um diário. As páginas amareladas e a caligrafia elegante indicavam que era antigo. No topo da primeira página, a data, 28 anos atrás. E o nome, Lívia. O coração de Aurora disparou. Aquilo era mais do que uma pista. Era a voz de Lívia vinda do passado. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler. As primeiras entradas falavam de uma paixão avassaladora por Valério, de encontros secretos, de sonhos de uma vida juntos. Mas as últimas páginas eram mais sombrias, cheias de medo e desespero. Lívia escrevia sobre estar grávida, sobre a pressão de sua família para se casar com outro homem, sobre a ameaça de ser separada de Valério e de seu filho. Aurora sentiu um nó na garganta. Grávida, um filho. A data no diário, 28 anos atrás, batia com sua própria idade. As palavras de Lívia, a dor e o desespero, eram um eco de sua própria vida. Ela continuou a ler, as lágrimas embaçando sua visão. A última entrada era um lamento, uma despedida. Lívia escrevia sobre ser forçada a deixar Valério e a entregar seu filho para ser criado por outra família,
uma família religiosa e isolada que a manteria longe do mundo e de Valério. A verdade a atingiu com a força de um raio. Ela era a filha de Lívia, a filha de Valério. A mulher no retrato não era apenas parecida com ela, era sua mãe biológica. A vida inteira de Aurora, construída sobre mentiras e proibições, desmoronou em segundos. A mansão dos eucaliptos, antes um refúgio, agora era o palco de uma revelação dolorosa. Ela não era apenas uma cuidadora, era a filha perdida, o elo entre Valério e o passado que ele tanto tentara esquecer. O diário escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. Valério, atraído pelo som, apareceu na porta do ateliê, os olhos arregalados ao ver o diário aberto e o rosto de Aurora banhado em lágrimas. O segredo finalmente havia sido revelado. O diário caído no chão parecia um portal aberto para um passado doloroso. Valério, parado na soleira do ateliê, viu o objeto, depois o rosto de Aurora, banhado em lágrimas e choque. Seus olhos, antes confusos, fixaram-se no diário, e um reconhecimento lento e agonizante começou a se formar em sua expressão. A palidez que o cobria deu lugar a um rubor, e ele cambaleou ligeiramente, como se tivesse levado um golpe. Aurora, o que você está lendo? Ele perguntou, a voz quase inaudível, um fio de pânico em seu tom. Ele se aproximou, seus passos hesitantes, como se temesse a resposta. Aurora não conseguiu falar. A garganta estava apertada, o coração em 1000 pedaços. Ela apenas apontou para o diário no chão, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Valério se abaixou lentamente, apanhou o pequeno livro e seus olhos percorreram as últimas páginas, as mesmas que Aurora acabara de ler. À medida que seus olhos deslizavam pelas palavras de Lívia, o rosto de Valério se contorcia em uma mistura de dor, descrença e, finalmente, uma compreensão avassaladora. Meu Deus! Ele sussurrou, a voz embargada, os olhos fixos na caligrafia de Lívia. Ela estava grávida. E o filho? Ele ergueu o olhar para Aurora, um misto de esperança e terror em seus olhos azuis. A semelhança que antes o assombrava agora se tornava uma evidência irrefutável. Eu sou sua filha, Valério. Aurora finalmente conseguiu dizer, a voz rouca e embargada. Eu sou a filha de Lívia. Eu nasci 28 anos atrás. Fui entregue àquela família, criada em segredo, longe de tudo. Minha vida inteira foi uma mentira. As palavras saíram como um rio represado, carregadas de anos de dor e confusão. Valério soltou o diário, que caiu novamente no chão. Ele estendeu a mão, trêmula, e tocou o rosto de Aurora como se quisesse ter certeza de que ela era real. Seus dedos percorreram a linha de sua mandíbula, os traços de seu rosto, e ele viu Lívia nela, mas também viu uma nova mulher, sua filha, ali, diante dele. As lágrimas brotaram em seus próprios olhos, escorrendo por seu rosto marcado pela dor e pela solidão. Minha filha, ele murmurou a voz quebrada. Eu não sabia. Eu procurei por Lívia por tanto tempo, mas nunca imaginei que ela tivesse tido um filho. Nosso filho. Ele a puxou para um abraço apertado, um abraço que carregava o peso de quase 3 décadas de ausência, de arrependimento e de uma alegria inesperada e dolorosa. Aurora sentiu-se envolta por uma força que nunca conhecera, um calor que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Era o abraço de um pai que ela nunca soubera que tinha. O reencontro foi um turbilhão de emoções. Valério, o homem recluso e melancólico, desabou em lágrimas, contando a Aurora sobre sua busca incessante por Lívia, sobre a dor de sua perda, sobre a culpa que o consumira. Aurora, por sua vez, contou sobre sua vida de privações, sobre a rigidez de sua criação, sobre a sensação de nunca pertencer. A mansão, antes um lugar de segredos e silêncios, agora se enchia de vozes, de histórias, de uma verdade que finalmente havia vindo à tona. Enquanto eles se abraçavam, a senhora Elara apareceu na porta do ateliê, seus olhos fixos na cena. Havia uma tristeza profunda em seu olhar, mas também um alívio. Ela não disse nada, apenas observou, como se aquele momento fosse o desfecho de uma longa e dolorosa espera. O mistério de Lívia havia sido desvendado,
Mas a jornada de Aurora e Valério estava apenas começando. Uma jornada para reconstruir uma vida e um laço familiar que o destino havia tentado em vão apagar. A revelação da paternidade de Valério e da maternidade de Lívia pairava sobre a mansão como uma névoa que finalmente se dissipava, revelando a paisagem antes oculta. O abraço no ateliê durou longos minutos, um silêncio eloquente que falava de anos de dor, busca e uma reunião improvável. Quando finalmente se separaram, os olhos de Valério estavam marejados, mas com um brilho que Aurora nunca vira antes, um brilho de esperança e uma alegria contida. Eu não sei o que dizer, minha filha, Valério murmurou, a voz ainda embargada. Tantos anos, tanto tempo perdido. Ele estendeu a mão novamente, desta vez para segurar a dela, e o toque foi firme, protetor. Aurora sentiu uma onda de emoções, alívio, raiva pela mentira, mas acima de tudo, uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado. A senhora Elara, que havia testemunhado a cena da porta, finalmente se aproximou, seus passos suaves. Havia um olhar de profunda tristeza em seus olhos, mas também um alívio visível. Eu sabia, ela disse, a voz rouca, quase um sussurro. Eu sempre soube. Lívia me fez prometer que se algo acontecesse a ela, eu cuidaria do ateliê e esperaria. Ela tinha a esperança de que um dia você viria. Aurora e Valério se viraram para a governanta, surpresos. Você sabia o tempo todo? Valério perguntou, uma ponta de incredulidade e talvez ressentimento em sua voz. A senhora Elara assentiu, seus olhos fixos em Aurora. Lívia era minha sobrinha. Minha irmã a entregou sob coação. Eu a vi pela última vez pouco antes de você nascer, Aurora. Ela estava desesperada, mas me fez jurar que manteria o segredo do diário e do ateliê. Ela esperava que um dia a verdade viesse à tona, que você encontraria seu pai. A revelação da senhora. Elara adicionou outra camada à complexa teia de segredos, mostrando que a mansão não era apenas um refúgio para Valério, mas um santuário de uma promessa antiga. Naquela noite, a mansão dos eucaliptos não foi mais um lugar de silêncio. Valério e Aurora passaram horas conversando, sentados na sala de estar, sob o olhar atento e compassivo da senhora Elara. Ele contou-lhe sobre a paixão avassaladora por Lívia, sobre a oposição implacável de suas famílias, sobre a dor de sua perda e a busca incessante. Aurora, por sua vez, descreveu sua vida na comunidade religiosa, a rigidez, a falta de afeto, a sensação constante de ser uma estranha. Ela falou sobre a mãe que a criou, sobre a disciplina severa e a ausência de calor. Valério ouvia cada palavra com uma mistura de culpa e fúria contida, prometendo a si mesmo que compensaria cada ano perdido. A partir daquele dia, a rotina da mansão mudou drasticamente. Valério não era mais o recluso. Ele se dedicava a conhecer sua filha, a preencher o vazio de anos. Eles caminhavam pelos jardins, conversavam sobre livros, e Valério até a levou para o ateliê, não mais como um lugar de dor, mas de memória e de um novo começo. Ele começou a mostrar a ela as obras de Lívia, explicando as técnicas, a paixão que sua mãe colocava em cada traço. Aurora, com os olhos de sua mãe, começou a ver o mundo de uma forma diferente, sentindo a arte e a liberdade que Lívia tanto amava. A senhora Elara, por sua vez, assumiu um papel mais ativo, não apenas como governanta, mas como uma espécie de guardiã da memória de Lívia, compartilhando pequenas histórias e detalhes sobre a mulher vibrante que fora sua sobrinha. Ela observava a interação entre pai e filha com um sorriso discreto, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Aurora sentia que sua vida estava apenas começando. A garota reprimida e ingênua estava se transformando em uma mulher, descobrindo sua verdadeira identidade e um amor paterno que ela nunca soubera que existia. A mansão dos eucaliptos, antes um lugar de exílio, agora era seu lar, um santuário de verdades reveladas e de um futuro que, pela primeira vez, parecia cheio de possibilidades. O passado doloroso ainda estava lá, mas agora Valério e Aurora tinham um ao outro para enfrentá-lo e para construir uma nova história juntos. Os dias se transformaram em semanas,
e a mansão dos eucaliptos, antes um refúgio melancólico, floresceu com uma nova vida. Valério, rejuvenescido pela presença de Aurora, parecia ter despertado de um longo sono. A melancolia que o envolvia havia diminuído, substituída por uma leveza e um entusiasmo que Aurora nunca imaginara que ele possuísse. Ele dedicava seu tempo a ela, compartilhando histórias de sua juventude, de seus sonhos e, claro, de Lívia. Aurora, por sua vez, absorvia cada palavra, cada gesto de carinho. A raiva inicial pela mentira que moldara sua vida começava a ceder lugar a uma profunda gratidão por ter encontrado seu pai e por estar, finalmente, no lugar a que pertencia. Ela passava horas no ateliê, não apenas observando os quadros de Lívia, mas também tocando os pincéis, sentindo a textura das telas. Valério, percebendo o fascínio da filha, começou a ensiná-la os fundamentos da pintura, mostrando-lhe como misturar cores, como capturar a luz. Era como se o espírito de Lívia vivesse através deles, unindo-os em uma paixão compartilhada. A senhora, Relara, observava tudo com um sorriso discreto. Ela era a guardiã silenciosa dessa nova fase, sempre pronta com uma história sobre Lívia, um detalhe sobre sua personalidade vibrante ou um prato favorito. Ela incentivava a Aurora a explorar a mansão, a descobrir os cantos e recantos que Lívia amava, como se cada cômodo guardasse uma parte da memória de sua mãe. Uma tarde, enquanto Aurora tentava replicar uma das paisagens de Lívia, Valério entrou no ateliê. Ele a observou por um tempo, o olhar carregado de orgulho. Você tem o talento dela, Aurora, ele disse, a voz suave. A mesma sensibilidade para as cores, a mesma paixão. Ele se sentou ao lado dela e um silêncio confortável se instalou entre eles. Pai, Aurora começou hesitando. As família, a sua e a dela. O que aconteceu com elas depois que Lívia desapareceu? A pergunta pairava no ar, um lembrete de que o passado não estava completamente enterrado. Valério suspirou, a sombra da dor retornando brevemente aos seus olhos. Minha família tentou me forçar a me casar com outra mulher, para proteger o nome. Eu me recusei. Rompi com eles. Eles nunca me perdoaram. Quanto à família de Lívia, eles eram ainda mais implacáveis. Lívia era vista como uma mancha em sua reputação. Eles a isolaram e depois... depois ela simplesmente sumiu. Nunca mais tive notícias deles. Ele fez uma pausa, a voz mais firme. Mas isso não importa mais. O que importa é que você está aqui. Você é o legado de Lívia, Aurora. E juntos vamos honrar a memória dela. A conversa reforçou a convicção de Aurora de que ela não era apenas a filha de Valério, mas também a herdeira do espírito indomável de Lívia. Ela sentiu uma força crescente dentro de si, uma determinação para viver a vida que sua mãe não pôde, para abraçar a liberdade e a arte. A mansão, com seus segredos revelados, havia se tornado um refúgio, um lugar de cura e de renascimento. Enquanto a noite caía e a luz dourada do crepúsculo invadia o ateliê, Aurora sentiu uma paz profunda. Ela não era mais a jovem assustada e ingênua que chegara à mansão dos eucaliptos. Era Aurora, filha de Lívia e Valério, pronta para pintar seu próprio futuro, com as cores vibrantes de uma vida recém-descoberta. O passado havia sido desvendado, e o presente era um presente, um novo começo, onde o amor e a verdade finalmente reinavam. A mansão dos eucaliptos, outrora envolta em um véu de melancolia e segredos, agora irradiava uma luz diferente, um calor que vinha da redescoberta e do amor familiar. Aurora mergulhou de cabeça no mundo da arte, guiada pelas mãos pacientes e orgulhosas de Valério. O ateliê, que antes era um santuário de memórias dolorosas, transformou-se em um espaço de criação e partilha, um elo tangível com a mãe que ela nunca conhecera. Valério passava horas ao lado da filha, não apenas ensinando técnicas, mas também compartilhando anedotas sobre Lívia, sobre a forma como ela via o mundo e o traduzia para a tela. Ele falava da paixão de Lívia pelas cores vibrantes, pela forma como ela capturava a essência de uma paisagem ou a alma de uma pessoa. Aurora absorvia cada palavra, cada demonstração, e logo seus próprios traços começaram a ganhar confiança. Ela não apenas imitava o estilo de Lívia,
Ela o interpretava, infundindo-lhe sua própria perspectiva e sensibilidade. Uma tarde, enquanto o sol da primavera inundava o ateliê, Aurora começou um novo quadro. Não era uma paisagem, nem uma natureza morta. Era um retrato. No início, era apenas um esboço, mas gradualmente, com cada pincelada, a imagem de Lívia começava a emergir na tela. Não era uma cópia do retrato que Valério guardava, mas uma interpretação. Uma Lívia vista pelos olhos de sua filha, cheia de vida, de esperança e com um toque de melancolia que Aurora agora compreendia tão bem. Valério observou o progresso de sua filha com um nó na garganta. Ver a Aurora pintar Lívia era como vê-la renascer, não apenas na memória, mas no presente. Ela estaria tão orgulhosa de você, minha filha, ele disse, a voz embargada. Você tem a alma dela. A senhora Elara, que frequentemente trazia chá e biscoitos para o ateliê, também se emocionava com a cena. Ela via em Aurora não apenas a semelhança física com Lívia, mas também a mesma força de espírito, a mesma sede de vida que a sobrinha possuía. A governanta, que havia guardado o segredo por tanto tempo, agora sentia uma paz profunda ao ver a família se reunindo e se curando. Com a arte como sua nova linguagem, Aurora começou a se abrir para o mundo, além dos muros da mansão. Valério, percebendo o desejo de sua filha de explorar, começou a levá-la em passeios pela cidade vizinha, apresentando-a a lugares e pessoas que ela nunca havia conhecido. Ele a incentivou a ler, a aprender sobre diferentes culturas, a se expressar livremente. A educação formal que lhe fora negada estava sendo compensada por uma imersão rica e apaixonante no conhecimento e na vida. Uma noite, sentados na varanda observando as estrelas, Valério segurou a mão de Aurora. Você não precisa mais viver escondida, minha filha, ele disse. O mundo está lá fora, esperando por você. O que você quer fazer? Onde você quer ir? Aurora olhou para o céu estrelado, depois para o rosto de seu pai, iluminado pela luz suave da lua. O medo do desconhecido ainda existia, mas era ofuscado pela excitação e pela certeza de ter um porto seguro. Eu quero aprender, pai, ela respondeu, a voz firme. Eu quero pintar. E eu quero viver a vida que Lívia sonhou, uma vida de liberdade e de verdade. A mansão dos eucaliptos, com suas paredes antigas e seus jardins exuberantes, havia testemunhado o fim de um capítulo doloroso e o início de outro, cheio de promessas. Aurora, a filha perdida, havia encontrado seu lar, não apenas em um lugar físico, mas nos braços de seu pai e no legado de sua mãe. O futuro, antes um mistério sombrio, agora se desdobrava como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com as cores vibrantes de uma vida plena e autêntica. Com a bênção de Valério e o apoio incondicional da senhora Elara, Aurora embarcou em uma jornada de descobertas que transcendia os limites da mansão. A promessa de uma vida de liberdade e verdade, antes um sonho distante, agora se materializava com cada novo dia. Valério, determinado a compensar os anos perdidos, dedicou-se a proporcionar a Aurora todas as oportunidades que a vida lhe havia negado. Ele contratou tutores particulares, um professor de literatura que abriu para Aurora os mundos da ficção e da poesia, e um historiador que a ajudou a compreender o vasto panorama da humanidade. Mas foi na arte que Aurora realmente floresceu. Valério, percebendo que seus próprios ensinamentos eram apenas o começo, procurou um renomado pintor da região, um amigo de longa data de Lívia, chamado Mestre Elias. Elias, um homem idoso com olhos perspicazes e mãos manchadas de tinta, reconheceu imediatamente o talento de Aurora e a semelhança com sua antiga aluna. Ele a aceitou como sua aprendiz, e Aurora passou a frequentar seu ateliê na cidade algumas vezes por semana, absorvendo cada ensinamento como uma esponja. No ateliê de Mestre Elias, Aurora não apenas aprimorou sua técnica, mas também encontrou uma comunidade. Conheceu outros jovens artistas, trocou ideias e, pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior. A timidez inicial deu lugar a uma confiança crescente. Ela começou a pintar não apenas paisagens e retratos, mas também cenas de seu próprio passado, reinterpretando memórias com as cores e formas que agora dominava.
Era uma forma de processar sua história, de transformar a dor em beleza. Valério observava a transformação de sua filha com um orgulho imenso. A mansão, antes um santuário de sua dor, agora era um lar vibrante, cheio de risadas e conversas. Ele e Aurora passavam as noites discutindo livros, arte, política e os acontecimentos do mundo, algo que Valério havia evitado por décadas. A senhora Elara, com sua sabedoria tranquila, continuava a ser o pilar da casa, sempre pronta com um conselho, um chá quente ou uma história que trazia um sorriso aos lábios de Valério e Aurora. Um dia, Mestre Elias sugeriu que Aurora participasse de uma exposição de arte local. A ideia a assustou no início. Expor sua arte e sua alma para o julgamento público era algo que a jovem criada em reclusão jamais imaginara. Mas Valério a encorajou, lembrando-a da coragem de Lívia e de sua própria força recém-descoberta. Aurora escolheu um de seus quadros mais recentes para a exposição, uma representação abstrata dos eucaliptos da mansão, mas com uma luz que sugeria esperança e renascimento, e um pequeno detalhe em vermelho vibrante, uma homenagem sutil à paixão de Lívia. No dia da exposição, Valério e a senhora Elara estavam lá, seus olhos fixos na tela de Aurora. Quando as pessoas começaram a se aglomerar em torno de sua obra, elogiando a originalidade e a profundidade, Aurora sentiu uma onda de emoção. Não era apenas o reconhecimento de seu talento, mas a validação de sua jornada. Ela não era mais a garota perdida, mas uma artista, uma mulher que havia encontrado sua voz e seu lugar no mundo. O passado, com suas sombras e segredos, havia sido transformado em uma fundação para um futuro brilhante. A mansão dos eucaliptos, com sua história de amor e perda, agora era o berço de um novo legado, um legado de arte, verdade e, acima de tudo, de amor incondicional. A exposição marcou um ponto de virada na vida de Aurora. O sucesso de seu quadro, a admiração nos olhos dos visitantes e o orgulho evidente no rosto de Valério e da senhora Elara solidificaram sua convicção de que estava no caminho certo. Ela não era mais a sombra de Lívia, mas uma artista por direito próprio, carregando o legado de sua mãe enquanto forjava seu próprio destino. O ateliê de Mestre Elias tornou-se seu segundo lar, um santuário onde a criatividade fluía livremente. Ela continuou a explorar novas técnicas, a experimentar cores e formas e a encontrar sua própria voz artística. Seus temas variavam, mas sempre havia um fio condutor: a busca pela verdade, a celebração da liberdade e a beleza da resiliência humana. Ela pintou paisagens que falavam de solidão e esperança, retratos que capturavam a complexidade da alma e composições abstratas que expressavam as emoções mais profundas. Valério, por sua vez, encontrou um novo propósito em sua vida. Ele não apenas apoiava a carreira de Aurora, mas também começou a se reconectar com o mundo exterior. A mansão dos eucaliptos, antes isolada, passou a receber visitas de amigos de Valério de longa data, alguns dos quais ele não via há décadas. As conversas na sala de estar se tornaram mais animadas e a casa ressoava com risadas e histórias. Valério, que havia se fechado para o mundo após a perda de Lívia, estava finalmente se permitindo viver novamente, impulsionado pela alegria e vitalidade de sua filha. A senhora Elara, observando a transformação da mansão e de seus habitantes, sentia uma paz profunda. A promessa que fizera a Lívia havia sido cumprida. A verdade havia vindo à tona, e a família, embora de uma forma inesperada, estava reunida e feliz. Ela continuava a ser a guardiã silenciosa, a memória viva de Lívia e a força estabilizadora que mantinha a casa em ordem. Um ano após a chegada de Aurora à mansão, Valério organizou uma pequena celebração para marcar o aniversário de Lívia. Não era um evento de luto, mas de celebração da vida e do legado da mulher que havia unido a todos. O ateliê foi decorado com flores frescas e as obras de Lívia estavam expostas ao lado de algumas das criações mais recentes de Aurora. Amigos próximos e Mestre Elias foram convidados. Durante a celebração, Valério ergueu uma taça. Há um ano minha vida era escuridão, ele começou, sua voz embargada pela emoção. Eu vivia nas sombras do passado, da perda de Lívia. Mas então,
Aurora chegou. Ela trouxe a luz, a verdade e a esperança de volta para esta casa. Ela é o legado de Lívia, a prova de que o amor nunca morre, apenas se transforma. Ele olhou para Aurora, seus olhos cheios de lágrimas de alegria. A Lívia que nos uniu, e a Aurora que nos trouxe de volta à vida. Aurora sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela olhou para o retrato de Lívia que havia pintado e sentiu uma conexão profunda, uma gratidão imensa. Sua vida, antes uma teia de mentiras e segredos, havia se desvendado em uma tapeçaria rica em amor, arte e propósito. Ela havia encontrado sua família, seu lar e sua voz. O futuro se estendia à sua frente, como uma tela em branco, convidando-a a pintar novas histórias, a explorar novos horizontes. A mansão dos eucaliptos, com suas raízes profundas no passado, agora olhava para o futuro com a promessa de dias mais brilhantes, onde o amor, a verdade e a arte continuariam a florescer, um legado eterno de uma mulher que, mesmo ausente, havia deixado uma marca indelével em todos os que a amaram. O eco das palavras de Valério na celebração do aniversário de Lívia ressoou profundamente em Aurora, impulsionando-a para um futuro que ela agora abraçava com coragem e entusiasmo. A tela em branco que antes representava o desconhecido, agora era uma promessa de infinitas possibilidades, e Aurora estava pronta para preenchê-la com as cores vibrantes de sua própria jornada. A reputação de Aurora como artista começou a crescer. Mestre Elias, orgulhoso de sua pupila, não poupava elogios e a incentivava a participar de galerias em cidades maiores. Suas obras, que misturavam a sensibilidade de Lívia com uma perspectiva moderna e profundamente pessoal, começaram a atrair a atenção de críticos e colecionadores. Ela pintava com uma intensidade que vinha de sua própria história, transformando a dor e o isolamento do passado em uma linguagem universal de resiliência e esperança. Cada pincelada era um testemunho de sua jornada, uma celebração da liberdade recém-descoberta. Valério, agora um homem verdadeiramente transformado, acompanhava cada passo de Aurora com um brilho nos olhos. Ele não era mais o recluso atormentado, mas um pai dedicado, um mentor orgulhoso e um amigo leal. Ele a acompanhava em exposições, discutia suas ideias para novas obras e se deleitava em ver sua filha florescer. A mansão dos eucaliptos, sob sua orientação e com a energia de Aurora, tornou-se um centro de efervescência cultural. Artistas, críticos e amantes da arte começaram a visitar o ateliê, atraídos não apenas pelas obras de Lívia, mas também pelas criações cativantes de Aurora. A senhora Elara, com sua presença serena e sua sabedoria inabalável, continuava a ser o coração da casa. Ela observava a movimentação, os risos e as discussões artísticas com uma satisfação silenciosa. Para ela, a mansão havia finalmente encontrado seu propósito verdadeiro, tornando-se um farol de criatividade e amor, um digno tributo à memória de Lívia. Aurora não se limitou apenas à pintura. Inspirada pela história de sua mãe e pela sua própria experiência de vida, ela começou a usar sua arte como uma plataforma. Ela participou de projetos sociais, ensinando arte a crianças carentes e usando suas exposições para arrecadar fundos para causas que apoiavam a liberdade de expressão e a educação. Sua voz, antes silenciada pela reclusão, agora ecoava através de suas telas e de suas ações, inspirando outros a encontrar sua própria verdade. Em um dia ensolarado de outono, Valério e Aurora estavam sentados no jardim, observando as folhas dos eucaliptos dançarem ao vento. "Você encontrou seu caminho, minha filha", Valério disse, sua voz suave e cheia de carinho. Lívia estaria imensamente orgulhosa. Aurora sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos, refletindo a paz e a felicidade que havia encontrado. "Eu encontrei, pai. E encontrei você. Esta mansão que antes parecia um lugar de exílio, agora é o meu lar, o lugar onde a verdade me libertou e onde o amor me deu asas." O passado, com suas sombras e mistérios, havia sido finalmente desvendado e, mais importante, curado. A mansão dos eucaliptos, testemunha de uma história de amor, perda e redescoberta, permanecia como um símbolo de que, mesmo nas profundezas da dor, a esperança e a beleza
podem florescer. E para Aurora, a jornada estava apenas começando, uma tela infinita esperando ser pintada com cada novo amanhecer. A vida de Aurora, antes restrita aos muros da mansão, expandiu-se como as cores em uma tela, vibrantes e ilimitadas. Sua arte, carregada de uma autenticidade rara e de uma história comovente, começou a transcender as fronteiras locais. Uma renomada galeria de arte em uma capital europeia, após ver suas obras em uma exposição nacional, fez um convite irrecusável. Uma exposição individual, dedicada inteiramente ao seu trabalho. A notícia trouxe uma mistura de euforia e apreensão. Era um salto gigantesco, a validação de anos de dedicação e de uma jornada de autodescoberta. Valério, com seu entusiasmo renovado, foi o primeiro a incentivá-la. "Vá, minha filha", ele disse, seus olhos brilhando. Lívia sonhava em ver sua arte reconhecida no mundo. Agora é a sua vez de realizar esse sonho, e o dela. A senhora Elara, com sua serenidade habitual, preparou tudo para a viagem, cuidando dos detalhes com o mesmo carinho com que cuidava da casa. Ela via em Aurora a continuidade de um legado, a prova viva de que a beleza e a verdade sempre encontram um caminho. A exposição em Paris foi um sucesso estrondoso. Críticos aclamaram a originalidade de Aurora, sua capacidade de infundir emoção e narrativa em cada pincelada. Suas obras, especialmente aquelas que sutilmente faziam referência à mansão dos eucaliptos e à história de sua mãe, tocaram profundamente o público. Aurora, pela primeira vez, sentiu-se completamente à vontade no centro das atenções, falando sobre sua inspiração, sobre Lívia e sobre a liberdade que a arte lhe proporcionara. Valério a acompanhou em cada evento, um sorriso orgulhoso estampado no rosto. Ele se reconectou com antigos amigos e fez novos, compartilhando a alegria de ver sua filha brilhar. A viagem foi mais do que uma exposição de arte. Foi uma celebração da vida que eles haviam reconstruído juntos. Eles visitaram museus, galerias e os lugares que Lívia tanto amava, sentindo a presença dela em cada esquina, como se ela estivesse ali, celebrando com eles. Ao retornar à mansão dos eucaliptos, Aurora sentiu uma gratidão ainda maior por aquele lugar que havia sido seu refúgio e seu ponto de partida. As paredes antigas, que antes guardavam segredos, agora ressoavam com as memórias de uma jornada extraordinária. O ateliê, com as obras de Lívia e as suas próprias, era um testemunho vivo de um amor que transcendeu o tempo e as adversidades. Aurora continuou a pintar, a ensinar e a usar sua voz para causas sociais, mas agora com uma perspectiva global. Ela se tornou uma ponte entre o passado e o futuro, entre a memória de Lívia e as novas gerações de artistas. A mansão dos eucaliptos, embora ainda fosse seu lar e seu santuário, não era mais uma prisão, mas uma base segura de onde ela podia alcançar o mundo. A história de Aurora e Valério, da verdade que libertou e do amor que curou, tornou-se um sussurro inspirador entre aqueles que os conheciam. Era a prova de que, mesmo nas sombras mais densas, a luz da verdade sempre encontra um caminho, e que o amor, em suas mais diversas formas, é a força mais poderosa para a cura e a transformação. O legado de Lívia, honrado e vivido através de Aurora, continuaria a florescer, um testemunho eterno da beleza da vida e da arte. A repercussão da exposição em Paris abriu portas inimagináveis para Aurora. Convites para palestras em universidades de arte, workshops em galerias internacionais e propostas para novas exposições em diferentes continentes passaram a preencher sua agenda. Ela viajou, absorvendo novas culturas, conhecendo artistas de diversas origens e expandindo sua visão de mundo. No entanto, em meio a todo o reconhecimento global, o seu coração sempre a puxava de volta para a mansão dos eucaliptos. Foi durante uma de suas viagens, enquanto visitava um centro de arte comunitário que oferecia aulas gratuitas para jovens talentos em desvantagem, que uma nova ideia começou a germinar em sua mente. Ela se lembrou de sua própria infância em reclusão, da falta de acesso à educação e à arte que a havia marcado. E se a mansão dos eucaliptos pudesse se tornar um lugar de aprendizado e inspiração para outros? Ao retornar, Aurora compartilhou sua visão com Valério.
ela propôs transformar parte da mansão em uma fundação de arte, um espaço onde jovens artistas pudessem receber bolsas de estudo, ter acesso a materiais e tutoria e encontrar um ambiente seguro para desenvolver seus talentos. O ateliê de Lívia e o dela seriam o coração desse projeto, um testemunho vivo do poder transformador da arte. Valério, com os olhos marejados de orgulho, abraçou a ideia com entusiasmo. Lívia sempre acreditou que a arte deveria ser acessível a todos, ele disse, sua voz embargada. Este é o tributo mais belo que poderíamos fazer a ela, minha filha. A senhora. Elara, ao ouvir o plano, sorriu, sentindo que o ciclo estava completo. A mansão, que um dia fora um refúgio de segredos, se tornaria um farol de esperança. Juntos, pai e filha, com a ajuda inestimável da senhora Elara, começaram a trabalhar na concretização do projeto. Salas que antes eram pouco usadas foram reformadas, transformando-se em estúdios, uma pequena biblioteca e um espaço de exposição para as obras dos futuros bolsistas. A fundação foi batizada de Fundação Lívia de Artes, um nome que carregava a memória e a inspiração da mulher que havia iniciado toda aquela jornada. O lançamento da fundação atraiu grande atenção. Mestre Elias, agora um dos conselheiros, elogiou publicamente a iniciativa de Aurora, destacando sua generosidade e sua visão. Os primeiros bolsistas chegaram, jovens com sonhos e talentos brutos, mas com poucas oportunidades. Aurora dedicou-se a eles com a mesma paixão com que pintava, compartilhando não apenas técnicas, mas também sua própria história de superação. A mansão dos eucaliptos, antes silenciosa e melancólica, agora ecoava com o som de risadas jovens, o cheiro de tinta fresca e as discussões animadas sobre arte. Era um lugar onde o passado e o futuro se encontravam, onde a memória de Lívia vivia não apenas em suas obras, mas na vida de cada jovem que ali encontrava seu caminho. Valério, observando a cena, sentia uma paz profunda. Ele havia recuperado sua filha, seu propósito, e finalmente a alegria de viver. A vida para ele e para Aurora era uma obra de arte em constante evolução, pintada com as cores da verdade, do amor e de um legado que floresceria para sempre. A Fundação Lívia de Artes rapidamente se tornou um farol de esperança e criatividade. Os primeiros bolsistas, jovens de origens diversas, mas unidos pela paixão pela arte, trouxeram uma energia renovada para a mansão dos eucaliptos. O ateliê, antes um espaço de memória e criação solitária para Aurora, transformou-se em um caldeirão de ideias, onde pincéis se chocavam, tintas se misturavam e vozes jovens discutiam técnicas, inspirações e sonhos. Aurora dedicava-se à fundação com a mesma intensidade com que pintava. Ela não era apenas uma mentora, mas uma amiga, uma confidente e um exemplo vivo de que a adversidade pode ser transformada em força. Compartilhava suas próprias experiências, desde a reclusão até o reconhecimento internacional, inspirando os jovens a abraçarem suas histórias e a expressá-las através da arte. Ver o brilho nos olhos dos alunos quando compreendiam um novo conceito, ou quando finalizavam uma obra que os enchia de orgulho, era, para Aurora, tão gratificante quanto qualquer exposição em galeria. Valério, agora um homem de semblante leve e sorriso fácil, envolvia-se ativamente na administração da fundação. Ele organizava eventos, buscava parcerias e garantia que os recursos necessários estivessem sempre disponíveis. A mansão, que um dia fora o palco de seu luto e isolamento, agora pulsava com vida e propósito. Ele caminhava pelos corredores, ouvindo as risadas e os sons da criação, e sentia uma paz que há muito tempo não experimentava. A dor da perda de Lívia nunca desapareceria completamente, mas agora estava entrelaçada com a alegria de um legado que florescia. A senhora Elara, observando tudo de sua cozinha, sentia o coração transbordar. As promessas sussurradas para Lívia no leito de morte haviam sido não apenas cumpridas, mas superadas. A mansão que ela havia cuidado por tantos anos era agora um lar para a arte, a educação e a esperança. Ela preparava lanches para os alunos, ouvia suas histórias e, ocasionalmente, compartilhava anedotas sobre Lívia, mantendo viva a memória da mulher que havia sido a força motriz por trás de tudo.
A cada exposição dos bolsistas da fundação, Aurora via um pedaço de Lívia e de si mesma refletido nas obras dos jovens. Eles pintavam com uma liberdade que ela só havia conquistado após anos, e isso a enchia de um orgulho imenso. A mansão dos eucaliptos, com suas raízes profundas na história da família, havia se tornado um símbolo de renovação. Não era apenas um lugar, mas uma ideia, a de que a arte pode curar, unir e transformar vidas, perpetuando um legado de amor e verdade que ecoaria por gerações. O futuro, antes incerto, agora se revelava como uma obra-prima em constante construção, pintada com a paixão e o propósito de todos que ali encontravam seu lugar. Os anos se desdobraram, e a Fundação Lívia de Artes floresceu, superando as expectativas mais otimistas. O que começou como um projeto pessoal de Aurora e Valério, impulsionado pelo amor e pela memória, transformou-se em uma instituição de renome nacional, atraindo talentos de todas as partes do país. A cada ano, uma nova safra de jovens artistas chegava à mansão dos eucaliptos, trazendo consigo novas perspectivas, novas energias e a promessa de um futuro vibrante para a arte. Aurora, agora uma artista consagrada e uma mentora inspiradora, dividia seu tempo entre suas próprias criações e a dedicação aos bolsistas. Ela via em cada um deles um reflexo de sua própria jornada e se empenhava em nutrir não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua confiança e sua voz interior. As exposições anuais dos alunos da Fundação tornaram-se eventos aguardados no calendário cultural, revelando talentos emergentes e consolidando a reputação da instituição. Muitas das obras desses jovens, inspiradas nas histórias da mansão e no legado de Lívia, eram carregadas de uma emoção profunda, ecoando a verdade que a própria Aurora havia descoberto. Valério, com seus cabelos agora salpicados de prata, era o pilar da fundação. Sua experiência em gestão e seu carisma natural o tornaram um embaixador incansável, buscando parcerias e recursos para expandir o alcance da fundação. Ele se deleitava em ver a mansão cheia de vida, os corredores ressoando com a criatividade e a paixão dos jovens. A melancolia que o havia consumido por tantos anos havia sido substituída por uma alegria serena, um contentamento que vinha de saber que o amor de sua vida, Lívia, vivia e inspirava através de cada pincelada e cada sonho cultivado ali. A senhora Elara, embora com passos mais lentos, continuava a ser a alma da casa. Seus olhos, que haviam testemunhado tantos segredos e transformações, agora brilhavam com uma satisfação profunda. Ela observava a interação entre Aurora e os jovens artistas, a forma como a mansão havia se tornado um lar para tantos sonhos, e sabia que o propósito de sua vida havia sido cumprido. As histórias de Lívia, contadas em voz baixa aos alunos mais curiosos, tornavam-se lendas, um elo entre o passado e o presente, garantindo que a essência daquela mulher extraordinária jamais fosse esquecida. A mansão dos eucaliptos, outrora um refúgio isolado, era agora um farol de arte e esperança, suas paredes impregnadas não apenas de memórias, mas de um futuro promissor. O legado de Lívia, antes um segredo doloroso, havia se transformado em um jardim fértil, onde a verdade, a beleza e o amor continuariam a florescer, guiando e inspirando gerações de artistas a encontrar sua própria luz. A história de Aurora, Valério e Lívia não era apenas um conto de superação, mas uma ode à resiliência do espírito humano e ao poder transformador da arte. 15 anos haviam se passado desde a fundação da Fundação Lívia de Artes, e a mansão dos eucaliptos irradiava uma energia vibrante, mais forte do que nunca. Para celebrar essa marco, uma grande festa foi organizada nos jardins, reunindo ex-alunos que agora eram artistas renomados, críticos de arte, benfeitores e, claro, os atuais bolsistas, cujos olhos brilhavam com a mesma esperança que um dia impulsionara a Aurora. Aurora, com uma maturidade que realçava ainda mais sua beleza e sua sabedoria, caminhava entre os convidados, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Ela ouvia as histórias de sucesso de seus antigos alunos, via as sementes que plantara florescerem em carreiras brilhantes e em vidas plenas. Cada abraço,
Cada palavra de gratidão era um testemunho do impacto que a fundação e, por extensão, a memória de Lívia havia tido. A arte não era apenas uma forma de expressão para eles. Era um caminho para a liberdade, para a autodescoberta e para a construção de um futuro. Valério, ao seu lado, irradiava uma felicidade contagiante. Ele era o anfitrião perfeito, cumprimentando a todos com um caloroso aperto de mão, compartilhando anedotas e rindo com uma leveza que poucos teriam imaginado ser possível anos atrás. Em seu discurso, ele falou sobre a jornada, sobre a dor que se transformou em propósito e sobre o amor inabalável que os guiou. Lívia nos ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura. Ele disse, sua voz embargada pela emoção. E Aurora, minha filha, transformou essa verdade em um legado de beleza e esperança para todos nós. A senhora Elara, sentada em um banco sob a sombra de um eucalipto centenário, observava a cena com um brilho nos olhos. Ela via a mansão, antes um lugar de reclusão e tristeza, transbordar de vida, risadas e cores. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao aroma das flores do jardim, uma sinfonia que celebrava a vida em todas as suas nuances. Para ela, a presença de Lívia era palpável em cada canto, em cada obra de arte, em cada sorriso dos jovens que ali encontravam seu propósito. No final da noite, enquanto os últimos convidados se despediam, Aurora e Valério ficaram no jardim observando as estrelas. Ela estaria tão orgulhosa, pai. Aurora sussurrou, a voz embargada. Valério a abraçou, o silêncio preenchido por um entendimento mútuo. Ela está, minha filha. Em cada pincelada, em cada vida que tocamos, o espírito dela vive. A mansão dos eucaliptos não é mais apenas um lar. É um santuário de sonhos. Um testemunho eterno do poder do amor e da arte para transformar o mundo. A história de Lívia, de Valério e de Aurora, entrelaçada com as paredes da mansão, continuaria a ser contada, não apenas em palavras, mas nas cores vibrantes das telas, nos sonhos realizados e na esperança que a Fundação Lívia de Artes acendia em cada nova geração. O passado havia sido curado, o presente era uma celebração e o futuro, uma tela infinita esperando para ser preenchida com novas histórias de verdade, beleza e amor. Os anos continuaram a tecer sua tapeçaria, e a Fundação Lívia de Artes tornou-se mais do que uma instituição. Era um farol, um ponto de referência no cenário cultural e social. A mansão dos eucaliptos, com suas paredes antigas e seus jardins floridos, era um testemunho vivo de um legado que se expandia a cada dia. Ex-alunos da Fundação, agora espalhados pelo mundo, levavam consigo não apenas as técnicas aprendidas, mas a filosofia de Aurora, a arte como um caminho para a verdade e a liberdade. Aurora, agora uma figura respeitada internacionalmente, não havia perdido sua essência. Seus cabelos tinham alguns fios prateados, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão e curiosidade de quando era jovem. Ela continuava a pintar, suas obras refletindo a profundidade de sua experiência e a serenidade que havia conquistado. Mas sua maior paixão era a fundação. Ela passava horas no ateliê, não mais como aluna, mas como guia, observando com carinho os jovens talentos que ali floresciam. Via em cada pincelada hesitante, em cada explosão de cor, a promessa de um futuro, a continuidade de um sonho. Valério, já um ancião sábio e gentil, passava seus dias no jardim, lendo ou observando o movimento dos alunos. A dor que o havia consumido por tanto tempo era agora uma memória distante, substituída por uma profunda gratidão. Ele havia encontrado a redenção na paternidade, na verdade e no propósito que a Fundação lhe dera. Lívia, para ele, não era mais uma ausência dolorosa, mas uma presença constante, um sussurro no vento entre os eucaliptos, uma inspiração viva em cada obra de arte criada na mansão. A senhora Elara, com seus 90 anos, ainda caminhava pelos cômodos da mansão, embora com passos mais lentos e um apoio na bengala. Seus olhos, que haviam visto a mansão em seus dias mais sombrios e em seus momentos de maior glória, carregavam a sabedoria de uma vida dedicada. Ela sentia a energia dos jovens, o cheiro de tinta e a alegria que preenchia cada canto. Em silêncio,
Ela agradecia por ter sido parte daquela jornada, por ter testemunhado a cura e a transformação. Seu propósito, de proteger e nutrir a família e o legado de Lívia, havia sido cumprido com maestria. Em uma tarde de outono, enquanto o sol se punha pintando o céu com tons de laranja e roxo, Aurora e Valério sentaram-se na varanda, observando as luzes do ateliê acenderem. "Olhe para tudo isso, pai", Aurora disse, sua voz suave. "É mais do que poderíamos ter sonhado." Valério sorriu, segurando a mão da filha. "É o amor, minha filha. O amor que Lívia nos deixou, e o amor que você transformou em algo tão grandioso. Esta mansão, ela sempre foi mais do que tijolos e telhas. Ela é um coração que pulsa, um lugar onde a verdade encontra a luz, e onde a arte liberta a alma. A mansão dos eucaliptos, com suas histórias entrelaçadas em cada viga e em cada janela, permanecia ali, um monumento vivo à resiliência do espírito humano. Era um lugar onde as sombras do passado haviam sido dissipadas pela luz da verdade, e onde o legado de uma mulher extraordinária continuaria a inspirar, a curar e a pintar o futuro com as cores mais vibrantes da esperança. E assim, a história, embora com seus capítulos finais escritos, continuaria a ser contada, não em livros, mas nas vidas transformadas e nas obras de arte que nasceriam para sempre dentro de suas paredes. O tempo, em sua marcha inexorável, trouxe consigo novas estações e novas histórias para a mansão dos eucaliptos. Aurora e Valério, agora em uma idade avançada, continuavam a ser a alma da Fundação Lívia de Artes, mas a gestão do dia a dia começou a ser gradualmente assumida por uma nova geração. Entre eles, destacava-se Clara, uma das primeiras bolsistas da Fundação, que havia se tornado uma artista renomada e mais tarde uma dedicada diretora. Clara, com seus olhos curiosos e sua paixão inabalável pela arte, carregava consigo não apenas o talento, mas também a filosofia que Aurora e Lívia haviam plantado. Ela se lembrava das histórias contadas por Aurora e pela senhora Elara, da coragem de Lívia e da busca pela verdade que libertou uma família. A mansão, para Clara e para tantos outros, era mais do que um prédio. Era um santuário de resiliência, um testemunho de que a arte pode curar as feridas mais profundas. Aurora, observando Clara liderar com tanta competência e carinho, sentia uma profunda paz. Ela passava suas tardes no ateliê, não mais pintando com a mesma intensidade de antes, mas ensinando, compartilhando sua sabedoria e inspirando os jovens com sua presença serena. Valério, por sua vez, sentava-se na varanda, seus olhos fixos nos eucaliptos, revivendo as memórias de uma vida plena, de um amor que transcendeu a dor e de um legado que florescia. A senhora, Clara, que havia partido pacificamente em seus sonhos anos antes, deixou um vazio, mas também uma sensação de missão cumprida. Suas histórias e seu cuidado amoroso permaneceram como parte da tapeçaria da mansão, um lembrete da dedicação silenciosa que sustentou tudo. A Fundação Lívia de Artes continuou a expandir seu alcance, inaugurando programas de arte em comunidades carentes e estabelecendo parcerias com instituições internacionais. A mansão dos eucaliptos, por sua vez, foi reconhecida como patrimônio cultural, suas portas abertas não apenas para os artistas, mas para o público, que podia visitar os jardins, o ateliê de Lívia e as exposições dos alunos, mergulhando na história de amor, arte e superação que a envolvia. Em um dia tranquilo, enquanto o sol da tarde banhava a mansão em tons dourados, Aurora e Valério estavam sentados lado a lado, as mãos dadas. O silêncio era confortável, preenchido pela melodia dos pássaros e pelas vozes distantes dos alunos no ateliê. "Conseguimos, pai", Aurora disse, sua voz quase um sussurro. Ela estaria tão feliz. Valério apertou sua mão. "Mais do que feliz, minha filha. Ela estaria orgulhosa. Orgulhosa da mulher que você se tornou e do legado que construímos juntos. A verdade, a arte, o amor, eles realmente nos libertaram. A mansão dos eucaliptos, com suas raízes profundas na terra e sua história gravada em cada tijolo, não era mais um lugar de segredos e reclusão, mas um monumento vivo à esperança. Era um lembrete eterno de que, mesmo nas sombras mais densas,
a luz da verdade sempre encontra um caminho, e que o amor, em suas mais puras formas, tem o poder de curar, transformar e florescer para sempre, através das gerações. A história de Lívia, Aurora e Valério, um conto de resiliência e redenção, vivia e respirava em cada pincelada, em cada sonho realizado dentro daquelas paredes sagradas. O legado da Fundação Lívia de Artes se solidificou com o passar das décadas, tornando-se uma instituição que transcendia a mera educação artística. Era um centro de inovação, um refúgio para a criatividade e um testemunho vivo do poder transformador da arte. A Mansão dos Eucaliptos, agora um ícone cultural, recebia visitantes de todo o mundo, curiosos para conhecer a história por trás de suas paredes e a magia que ali acontecia. Aurora e Valério, com a sabedoria dos anos e a serenidade de uma vida bem vivida, observavam o florescer de seu sonho com um contentamento profundo. Eles haviam passado o bastão da gestão para Clara e uma equipe dedicada de ex-alunos, que carregavam a chama com a mesma paixão. Aurora dedicava-se a projetos especiais, como a curadoria de exposições itinerantes que levavam a arte da Fundação a comunidades distantes, e Valério, mesmo com a saúde mais frágil, ainda encontrava alegria em conversar com os jovens artistas, compartilhando histórias e lições de vida. A Fundação expandiu-se para além das artes visuais, incorporando programas de música, literatura e dança, sempre com a premissa de que a expressão artística era um direito, não um privilégio. A filosofia de Lívia, de que a arte deveria ser acessível a todos e que a verdade era a base de toda a criação, permeava cada novo projeto. A mansão, que um dia guardou segredos e tristezas, era agora um epicentro de alegria, aprendizado e descoberta. Em uma manhã ensolarada de primavera, enquanto os jardins da mansão estavam em plena floração, Valério partiu tranquilamente em seu sono. Sua passagem foi serena, um reflexo da paz que havia encontrado nos últimos anos de sua vida. Aurora, embora sentisse a dor da perda, encontrou consolo na certeza de que ele havia vivido uma vida plena, redimida pelo amor e pelo propósito. O funeral foi um tributo silencioso, com a presença de inúmeros artistas, amigos e familiares, todos unidos pelo legado que ele e Lívia haviam construído. Aurora, agora a matriarca da mansão e a guardiã viva da memória de Lívia, continuou a irradiar força e inspiração. Ela passava suas tardes no ateliê, não para pintar, mas para sentir a energia criativa que preenchia o espaço. Observava os jovens com um brilho nos olhos, sabendo que a história da Mansão dos Eucaliptos não era apenas sobre o passado, mas sobre um futuro contínuo, pintado por mãos novas, mas guiado por um legado eterno. A mansão, com seus eucaliptos centenários sussurrando histórias ao vento, permaneceria ali, um monumento à resiliência do espírito humano e ao poder inabalável do amor. A verdade que um dia foi escondida havia libertado não apenas uma família, mas inúmeras almas, provando que a arte, nascida da paixão e da honestidade, tem o poder de curar, unir e iluminar o caminho para as gerações futuras. E assim, a narrativa da Mansão dos Eucaliptos continuaria, em cada nova pincelada, em cada melodia, em cada palavra escrita, ecoando o amor e a beleza de um legado que jamais se apagaria. Com a partida de Valério, um silêncio diferente, mas não vazio, instalou-se na Mansão dos Eucaliptos. Era um silêncio de reverência, preenchido pelas memórias e pelo propósito que ele e Lívia haviam ajudado a construir. Aurora, agora a única guardiã direta daquele legado, sentiu a responsabilidade com uma nova profundidade, mas também com uma serenidade que só os anos e as superações podem trazer. Ela passava suas manhãs no jardim, sob a sombra dos eucaliptos que haviam testemunhado tantas transformações. Ali, ela sentia a presença de Lívia e Valério, não como fantasmas do passado, mas como a energia vital que permeava cada folha, cada flor. A mansão, para Aurora, era mais do que uma casa. Era um organismo vivo, pulsando com as histórias, os sonhos e as criações de tantas almas. A Fundação Lívia de Artes,
sob a liderança de Clara e sua equipe, continuava a prosperar. Novas galerias foram abertas em cidades vizinhas, levando a filosofia da fundação a um público ainda maior. Programas de intercâmbio com escolas de arte internacionais foram estabelecidos, trazendo jovens talentos de todo o mundo para a mansão e enviando os bolsistas da fundação para explorar novas culturas e técnicas. A arte para eles era uma linguagem universal, capaz de transcender barreiras e unir corações. Aurora, embora não estivesse mais envolvida nas decisões administrativas diárias, era a bússola moral da fundação. Sua sabedoria era consultada em momentos cruciais, e sua presença em eventos e exposições era sempre um ponto alto. Ela dedicava-se a um projeto pessoal, um livro de memórias que não apenas contava a história de sua família, mas também a jornada da fundação, ilustrado com esboços e pinturas de Lívia, suas próprias obras e as de seus alunos. Era uma ode à verdade, à arte e ao amor que havia curado e transformado tantas vidas. Em uma tarde fria de inverno, enquanto a lareira crepitava na sala de estar, Aurora folheava as páginas de seu manuscrito. As palavras fluíam com facilidade, carregadas de emoção e gratidão. Ela olhou para o retrato de Lívia na parede, um sorriso suave nos lábios. "Olhe para nós, Lívia", ela sussurrou. "Sua verdade não apenas nos libertou, mas construiu um mundo de beleza e esperança para tantos." A mansão dos eucaliptos, com suas paredes repletas de arte e seus corredores ecoando risadas e criações, era o epicentro de um legado que se estenderia por gerações. Não era apenas um lugar onde a arte era ensinada, mas onde vidas eram transformadas, onde a dor se convertia em inspiração e onde o amor, em sua forma mais pura, continuava a florescer, pintando o futuro com as cores vibrantes de um sonho eterno. A história de Lívia, Valério e Aurora, gravada na alma da mansão, seria para sempre um testemunho do poder da arte e da verdade para iluminar o mundo. Os anos se tornaram décadas, e a Fundação Lívia de Artes se estabeleceu como uma das mais prestigiadas instituições de arte do país, um farol de criatividade e inclusão. A Mansão dos Eucaliptos, com suas paredes que guardavam tantas histórias, era agora um museu vivo, um santuário onde o passado e o futuro da arte se encontravam. Aurora, com seus cabelos completamente brancos e um olhar que refletia uma vida de profundas experiências, completou seu livro de memórias. A obra, intitulada As Cores da Verdade, o legado de Lívia e a Mansão dos Eucaliptos, tornou-se um best-seller, inspirando milhões com a história de superação, arte e amor. Ela dedicou os últimos anos de sua vida a autografar exemplares, a palestrar em universidades e a compartilhar a mensagem de que a vulnerabilidade pode ser a maior força e que a arte é a linguagem da alma. Clara, agora uma mulher madura e uma líder visionária, continuou a expandir o alcance da Fundação. Sob sua direção, a Fundação Lívia de Artes lançou um programa de bolsas de estudo para jovens artistas de comunidades indígenas e quilombolas, garantindo que vozes únicas e culturas ricas tivessem um espaço para florescer. A mansão foi palco de inúmeros festivais de arte, concertos e peças teatrais, transformando-se em um vibrante centro cultural aberto a todos. A senhora Clara, Valério e